Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse que eu vou estar fazendo o meu primeiro Book Talk. E o tema que eu escolhi é livros e filmes. Como esse é o meu primeiro Book Talk, eu nem sei como é que vai ficar isso. Eu pretendo que esse vídeo seja bem curto, eu preciso só fazer uma discussão rápida sobre a questão dos livros que viram filmes. É uma discussão constante nos grupos de leitura e, às vezes, filmes que decepcionam os espectadores quando tem aquela velha, repetitiva conclusão de que o livro era melhor do que o filme. Só que, às vezes, tem filmes que podem sim se tornar excelentes filmes, até melhores do que os livros. Eu aprendi com Mário Vargas Llosa que o problema de os filmes decepcionarem é porque o livro trata-se especificamente da linguagem e o filme trata-se especificamente da imagem. O livro ele tem toda uma definição própria porque ele é fundado com base em um nível de realidade específico, em um tempo específico. A narrativa se passa em um tempo próprio, os personagens, o pensamento dos personagens, tudo isso depende da questão de como o livro é contado. Porque no narrador onisciente, por exemplo, o livro vai contar os fatos, os diálogos e os pensamentos dos personagens. Como colocar isso em um filme? Eis a questão. E aí, às vezes, o cinema, quando é muito criativo, quando a produção do cinema é muito profissional, eles conseguem fazer a imersão daquela realidade criada basicamente na linguagem para uma realidade estritamente visual. Nem sempre isso vai ser possível. Por isso, alguns livros, quando se tornam filmes, decepcionam. Só que, como ele mesmo dizia, os livros que devem ser adaptados para o cinema são aqueles livros que talvez nem foram tão bons assim. E que, de repente, virando filme, se tornariam verdadeiros batedores de recorde de bilheteria, por exemplo. Aí eu lanço a seguinte pergunta. E quando você não leu o livro, mas viu o filme antes, você vai ter interesse de ler o livro mesmo assim? Em alguns casos é interessante. Eu particularmente não tenho tanto esse problema. Eu posso ver o filme, se eu gostar muito do filme, eu souber que tem um livro, eu posso ter o interesse de ler o livro. Por mais que eu sei o final, o spoiler não vai me fazer nenhum problema, porque de repente, quando você conhece o livro, primeiramente através do filme, quando você vai para a leitura, você vai descobrir aspectos daquela história que o livro não foi competente o filme não foi competente para transparecer. Então, é uma questão que gera discussão. Vocês coloquem aí os comentários embaixo sobre a questão se é interessante ou não ler o livro antes do filme, se é ou não interessante ler o livro mesmo depois de ver o filme. Eu particularmente não tenho esse problema. Mas, uma vez que eu esteja lendo um livro que eu sei que existe o filme, eu prefiro terminar de ler o livro para eu ver o filme depois. Porque você já está engajado na leitura, na história, naquela linguagem, aí você é interrompido, essa sua percepção, para a percepção visual, cinematográfica, aí isso pode quebrar um pouco a tua vontade de terminar de ler aquele livro. Mas, se eu não tiver contato com o livro e começar a ver o filme, por que não ler o livro depois do filme? Eu tive isso, por exemplo, com a saga Crepúsculo. O primeiro livro, eu vi primeiramente o filme, depois eu terminei de ler o livro. E aí depois eu procurei ler todos os outros 3 livros antes que saíssem os filmes, porque é mais interessante você conhecer primeiramente a história na forma da linguagem para depois para a forma visual. Minha opinião.
Mas vamos falar aqui de alguns casos de livros que viraram filmes que foram bem interessantes. Harry Potter, né? Todo mundo vai dizer, o livro é melhor do que o filme. De fato, o livro é melhor do que o filme. Mas o filme também é maravilhoso. Né? Quem aí não gostou de assistir qualquer um dos 8 filmes do Harry Potter? Né? Foram filmes fantásticos. Eu, particularmente, adorei todos eles. Volta e meia ainda me pego revendo algum desses 8 filmes. Tem um livro, por exemplo, que eu ainda não li, que eu vi o filme, já veio o primeiro e o segundo, e eu ainda não li o livro, e tô louco para ler o livro mesmo assim, que é o Jogos Vorazes, da Suzanne Collins, né? Tô esperando terminar de ler Os Miseráveis para eu começar a ler esse daqui. Aliás, Os Miseráveis também saiu um musical novo, vou deixar para assistir depois que eu terminar de ler o livro. Agora, tem alguns livros, aliás, alguns filmes, que decepcionaram completamente depois que você leu o livro, que foi, por exemplo, O Caçador de Pipas, do Khaled Hosseini. Né? O livro é muito bom, eu gostei muito, é muito sensível, é muito simples. E o filme foi, sinceramente, mal feito. Né? Os personagens não foram bem escalados. O que estava lá sendo mostrado era muito diferente do que era ilustrado pelo livro. Me refiro especificamente à descrição dos personagens de algumas situações. Foi um filme que me decepcionou. E um livro que eu descobri por acaso que havia sido a fonte de inspiração para a produção do filme foi A Via Crucis do Corpo, da Clarice Lispector. Meu Deus, a luz não está conseguindo focar a página. Pronto, assim acho que deu para ver. A Via Crucis do Corpo, da Clarice Lispector. É um livro com contos, e aqui no meio desse livro tem um conto chamado O Corpo, né, que vai contar a história lá do moço que tinha um caso com 2 mulheres, uma magra e uma gorda, e eles passavam a noite comendo frango na cama. Foi um filme muito engraçado, muito interessante, que eu vi na TV, que era, inclusive, eu lembro que era com a Cláudia Gimenez. E foi um filme muito interessante que eu achei muito bacana de ter descoberto, ter relembrado esse filme quando eu estava lendo esse livro, que eu ficava, nossa, eu conheço essa história. Né? Então, assim, não é nem sempre você é obrigado a ler o livro antes do filme. Eu não sei se desse aqui eu posso falar, né? Acho que não. E alguns livros que eu gostaria muito que virassem filmes, não pela prerrogativa do Lorca, de que os livros que devem virar filmes são os livros ruins. Não é bem assim. Aliás, é bem assim, eu concordo com ele em parte. Mas tem alguns livros que você gosta tanto da história e você consegue visualizar tão bem as cenas que você fica imaginando o dia que esse livro vai se tornar filme. E eu tenho, assim, eu selecionei aqui 3 livros que eu gostaria muito de vê-los na TV, no cinema. Nossa, eu ficaria muito contente. Um deles seria O Ponto de Impacto, do Dan Brown, que a gente conhece alguns filmes, já conhece alguns filmes dele, como O Código da Vinci, O Anjos e Demônios, que particularmente foram filmes que decepcionaram em comparação aos livros. Mas esse aqui, ele se destaca pelo fato de ele ter muita ação. É muita ação. Ele envolve cenários bem diferentes, bem hostis, navio, helicóptero, submarino, Polo Norte, o mar, tubarões, meteoros, sabe? Ele envolve assim muitas cenas de ação com coisas grandes e coisas pesadas, coisas barulhentas. E é um livro que você lê sem pausa. Então, assim, eu ficava imaginando cada uma dessas cenas acontecendo no telão. Nossa, fantástico. Eu acho que eles estão perdendo grana, porque isso aqui virar filme seria um filme fantástico. Outro livro que eu gostaria muito que virasse filme era A Última Nota de Mozart, do Philip Becker, que é um livro que vai contar a saga. Eu já falei, inclusive, desse livro aqui no canal, na tag 5 perguntas. Vou deixar o link embaixo para vocês conferirem essa tag. E que ele vai contar uma busca desenfreada entre um músico e uma cortesã
investigando qual seria a possível morte do Mozart e quem poderia ser o possível assassino. Muito interessante, muito interessante. Se você nunca viu nenhum filme sobre o Mozart, eu recomendo o filme Amadeus, que é quase que uma biografia sobre o músico, e que é muito interessante, que vai trazer as principais obras e como é que elas foram inspiradas. É um filme fantástico, eu não canso de ver. E um outro livro que eu gostaria que virasse filme seria Os Sete, do André Bianco, que é um autor brasileiro, né, mas que ele é genioso, muito criativo, onde ele vai introduzir os vampiros na realidade brasileira, na realidade portuguesa, porque esses vampiros vieram de Portugal. Eu já falei sobre esse livro no canal, também vou deixar o link embaixo. Mas é o seguinte, eu estava até discutindo sobre isso com alguns amigos no grupo de leitura de Groaíras, que se esse livro houvesse de se tornar filme, que por favor ele fosse produzido por Hollywood e algum estúdio americano, porque se alguma produção brasileira, que é um mercado brasileiro de cinema, não é um cinema que se sustenta sozinho, tanto é que quando a gente vai começar a ver um filme brasileiro, aparece a logomarca de 10, 15 patrocinadores, porque infelizmente é um mercado que no nosso país não se sustenta. Já os americanos, às vezes, um estúdio só ele consegue produzir o filme e lucrar, às vezes, 3, 4, 5, 8 vezes o valor gasto no filme, né? Então, se o 7 houvesse de ser produzido no Brasil, eu acho que seria um filme que com certeza decepcionaria, porque nós não temos suporte, nós não temos aparato para produzir uma coisa dessa aqui. Eu tenho certeza que seria um filme fantástico, um filme maravilhoso, mas deveria ser escrito... Aliás, deveria ser produzido por um estúdio americano. Bem, e esse foi o primeiro Book Talk falando sobre livros e filmes. Gostaria que vocês compartilhassem a opinião de vocês a respeito, né? Será que é sempre interessante ler o livro antes de assistir o filme? Será que se eu assistir o filme antes, será que vai tirar o interesse para que eu leia o livro? Fatalmente, se um livro se tornar filme, o filme vai ser ruim? Ou será também que, às vezes, um livro que não é tão bom e se torne filme pode ser um grande sucesso? Enfim, esse foi o primeiro Book Talk. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver gostado, por favor, dê um like, né? Se inscreva no meu canal. Tem vídeos visualizados aí por muitos amigos que ainda não se inscreveram. Se inscrevam. Eu preciso da fidelidade, do companheirismo de vocês, né? E compartilhem os vídeos no Facebook, no próprio Google. Enfim, até mais.